Voltamos ao livro do Ego. Sim, ele está de volta. Não está do ritmo que eu gostaria, né? Toda semana, mas devido às correrias das últimas semanas, acabei falhando, né? Um pouquinho, uma semana só. Mas vamos continuar. Dentro do primeiro capítulo, que é o Ego, vem um questionamento. Funcionamos sempre através do ego ou há momentos em que ficamos livres? É uma boa pergunta, né? Porque se a gente é tão doutrinado e tão moldado em cima do ego, quais seriam os momentos em que ele se desliga, vamos dizer assim, né? Como se ele escapasse, ou nós escapássemos dele, né? Um bom questionamento. Mas vamos ver o que o autor traz nessa parte do capítulo. Visto que o ego é uma ficção, há momentos em que a pessoa fica livre dele. Por se tratar de uma ficção, o ego pode ficar presente apenas se a pessoa continuar a mantê-lo. A ficção precisa de bastante manutenção. A verdade não precisa de nenhuma manutenção e é essa a beleza dela. Mas a ficção é preciso pintá-la constantemente, colocar um suporte aqui e ali e ela desmorona constantemente. No momento em que a pessoa consegue escorar um lado, o outro começa a desmoronar. E é isso que as pessoas fazem a vida inteira, ou seja, tentam fazer com que a ficção pareça com a verdade. Ter mais dinheiro, para então poder ter um ego maior, um pouco mais sólido do que o ego do homem pobre. O ego do homem pobre é franzino. Ele não pode se dar ao luxo de ter um ego mais robusto. Basta tornar-se o primeiro-ministro ou presidente de um país para que o ego da pessoa infle ao extremo. Depois, ela não anda sobre a terra. Então, grande, né? O ego. A questão é que dentro disso, quando a gente fica muito no ego, a gente sempre vai buscando formas de manter essa ficção, né? Seja através do dinheiro, do poder, do prestígio. É a questão que ele falou ali da parte das escoras, né? A gente sempre vai procurando novas formas de manter aquela coisa elevada. Mas é o que eu digo, é elevada para quem? É elevada para ti, é elevada para outra pessoa ver que tu tá bem. Isso é o ego, isso é o ego. O que realmente te traz a felicidade, a alegria? É esse status em que o outro vai ficar pensando, nossa, como essa pessoa tá grande, como ela tá bem? Ou é algo que tu vai fazer do tipo passear num parque, nós aqui do sul, tomar um chimarrão no parque com os amigos, conversando, né? Ou até fazer uma yoga no parque, meditar, enfim. Eu falei o parque, mas poderia ser qualquer cenário, tá, gente? Poderia ser até sair, ir numa cafeteria, tomar um sorvete sozinho, enfim, qualquer coisa. Mas coisas que reforçariam a tua essência, né? Lembra do texto que eu escrevi na semana, da parte de tirar momentos para si, né? Não adianta ficar, né, naquela agitação, procurando coisas para fazer e se tumultuando de coisas para fazer, sendo que tu não respeita o teu corpo e a tua mente. O teu corpo e a tua mente estão mais próximos da tua essência, não há que agradar ninguém externo, entende? Porque independente do que tu faça apoiado nessas questões do ego, lembrando a parte, né, do Alexandre o Grande, quando você partir, tu não vai levar nada. Tu vai morrer, tu vai deixar de existir para as pessoas. E isso é um ponto interessante, né? Porque enquanto você está vivo, são as outras pessoas que partem, né? Você não partiu. Para você ainda faz sentido continuar na frequência do ego, continuar nessa conquista, né? Por status, por poder, por prestígio, enfim. Nós sempre vemos as outras pessoas morrendo e nunca nós mesmos. Portanto, isso também parece verdadeiro.
além de lógico. Essa pessoa morre, aquela pessoa morre, mas nós nunca morremos. Estamos sempre presentes para sentir pena dos que morreram. Vamos ao cemitério para nos despedir deles e depois voltamos para casa, como se nada tivesse acontecido. Não se deixe enganar, no entanto, pois todos agem do mesmo jeito, e ninguém é exceção. A morte vem e destrói toda a ficção do nome e da fama do indivíduo. A morte vem e simplesmente apaga tudo. Não são deixadas nem mesmo pegadas. Mas as pessoas continuam tentando fazer esses castelos de ar. Como é uma ficção, precisa de constante manutenção, esforço constante, dia e noite. E ninguém pode ser tão cuidadoso durante 24 horas. Então, às vezes, sem que a pessoa perceba, há momentos em que tem um vislumbre da realidade sem que o ego funcione como uma barreira, sem a tela do ego. E aonde nós temos, né, esse momento? Um deles é no sono sem sonhos. O ego desaparece completamente, porque quando não há nenhum pensamento, nenhum sonho, como a pessoa pode conduzir uma ficção? Mas o sono sem sonhos é muito pequeno. Em 8 horas de sono saudável, não são mais do que 2 horas. Mas apenas essas 2 horas são revitalizantes. Se a pessoa tem 2 horas de sono profundo, sem sonhos, de manhã ela está nova, fresca, viva. A vida tem novamente emoção. O dia parece ser um presente. Tudo parece novo, porque a pessoa está renovada. E tudo parece belo, porque ela está em um lindo espaço. Ou seja, quando a gente volta a parte da essência a vibrar na essência, e tu vê, por 2 horas só, parece que foi um acontecimento, né? Sem todo aquele peso, aquele fardo do ego. É nessa ideia que o autor está trazendo a reflexão para nós. Com o desaparecimento do ego, mesmo que em profunda inconsciência, a pessoa tem uma prova de Deus. A pessoa move-se para Deus, move-se para o centro centro universal. Ela desaparece da periferia e vai para o centro. E apenas esse contato com o centro a rejuvenesce. Sendo assim, com o ego, como o ego é uma ficção, ele às vezes desaparece. O tempo maior é o sono sem sonhos. Portanto, tenha em mente que o sono é muito valioso e não o perca, de jeito nenhum. Aí vale aquelas dicas, né, que várias culturas orientais falam, da parte de dormir mais cedo. A medicina chinesa mesmo fala que a partir das 5, 7 da noite, que é o horário do Yin, a gente começaria num processo de recuperar a energia. E aí a gente teria momentos mais leves e lá por 10, 11 da noite a gente deveria estar dormindo para começar o dia, né, no seguinte de forma mais equilibrada. E aí vamos para a segunda parte, né, segundo fator que faz o ego dar uma descansada, né, não incomodar tanto. A segunda maior fonte de experiência sem ego é o sexo, o amor. E para quem já parou um pouquinho, já estudou um pouco a história, né, e sabe que essa parte do sexo, pela cultura ocidental, ela foi um tanto condenada, ela foi um tanto podada a nível religioso, né? Isso não é novidade para ninguém. E no livro aqui ele traz, ele cita fatos, né? E por essa condenação, toda a parte sexual, ela não é mais uma experiência tão grandiosa. Acaba que pela condenação, né, esse tipo de condenação, por tanto tempo, condicionou as mentes das pessoas. Mesmo quando estão fazendo amor, no fundo sabem que estão fazendo algo errado. Alguma culpa está à espreita em algum lugar.
E isso é assim até mesmo para a geração mais moderna, mais contemporânea, até mesmo para os mais jovens. Por milhares de anos foi dito que o sexo é o maior dos pecados. Isso se tornou parte do sangue, dos ossos e da medula do homem. Assim, mesmo que a pessoa saiba conscientemente que não há nada de errado nisso, o inconsciente a mantém um pouco afastada, com medo, com um sentimento de culpa, e ela não consegue se encontrar totalmente nisso. Se a pessoa conseguir desfrutar do ato de amor totalmente, o ego desaparece, porque no clímax, no mais alto clímax do ato de amor, a pessoa é pura energia. A mente não consegue funcionar. É tamanha a explosão de energia que a mente fica desorientada, não sabe mais o que fazer. A mente é perfeitamente capaz de permanecer em funcionamento em situações normais, mas quando alguma coisa muito nova e muito vital acontece, ela para. E o sexo é o que há de mais vital. Se a pessoa puder se aprofundar no ato sexual, o ego desaparece. Essa é a beleza de se fazer amor, que é outra fonte de vislumbre de Deus. Assim como o sono profundo, mas muito mais valioso, porque no sono profundo a pessoa fica inconsciente. Ao fazer amor, ela fica consciente, porém sem a mente. E aí ele começa a fazer um comparativo e dando caminhos das práticas, né, do Tantra, as práticas do Yoga, que trazem muito essa conexão. A parte do sentir, do aproveitar o que o corpo pode mostrar e pode ser de forma essencial e natural. E muitos desses aprendizados, muito dessa autonomia para a gente experimentar através do corpo, ela foi, né, podada, ela foi condenada por parte religiosa. E isso não é ele que está falando e nem eu que estou falando. Se você olhar na história, você vai ver isso, né? O modo que ele se refere aqui na parte de religião, ele acaba sendo muito direto em algumas palavras, tá? Por ele não aceitar essas normativas que foram colocadas ao longo da história. Mas vivemos com isso, tivemos que crescer e evoluir a sociedade com isso em questão, né? Mas o que você tem que entender é que existiam movimentos políticos também naquela época e a religião também estava dentro desses movimentos políticos. Não digo que hoje não tenha, provavelmente deve ter, né? Mas não é algo que eu sou especialista na parte da história ou coisa assim, né? Sei e lembro do que eu estudei já, né? Algumas coisas que li ao longo da minha vida. Mas é entender que todo esse movimento, essa condenação, segundo ele, acabou estragando essas fontes interiores das pessoas. Então, todo o movimento religioso acabou se tornando tão poderoso e acabou deixando as pessoas um pouco fora desse entendimento de quem elas são, entende? E com isso, né, a humanidade ficou sem o desejo sexual, sem o amor e acabou se enchendo de culpa. É aquela parte da religião entender como pecado, como um Deus que é punitivo, né? Ele chega a trazer alguns termos parecidos, né? Mas é nessa ideia. Tamanha a condenação, tamanho o nível de punição que foi passado para as pessoas, acabou deixando as pessoas mais trancadas, vamos dizer assim. Com menos potencialidade de se abrir para o mundo, se entender, né, como indivíduo no mundo, e consequentemente isso distancia de tu entender quem você é sem toda aquela doutrinação do ego.
Então, continuando, é preciso abandonar essa culpa completamente. Ao fazer amor, a pessoa deve pensar em oração, meditação, Deus. Ao fazer amor, deve queimar incenso, entoar um mantra, cantar, dançar. O quarto há que ser um templo, um lugar sagrado. E o ato sexual não pode ser uma coisa apressada. A pessoa deve se aprofundar nele, saboreá-lo da forma mais lenta e mais graciosa possível. E ela vai se surpreender. O amor é um outro fenômeno, um dos que tem maior potencial, no qual o ego desaparece e você permanece consciente, completamente consciente, pulsante, vibrante. Você não é mais um indivíduo, está perdido na energia do todo. Depois, aos poucos, deve-se deixar que isso se torne o próprio modo de vida. O que acontece no auge do amor tende a se tornar a disciplina da pessoa. Não apenas uma experiência, mas uma disciplina. Então, o que quer que a pessoa esteja fazendo, ou por onde quer que esteja caminhando, no início da manhã, com o sol nascente, tenha o mesmo sentimento, a mesma fusão com a existência. Deitada no chão, o céu cheio de estrelas, tenha a mesma fusão novamente. Deitada na terra, sinta-se como pertencente à terra. Pouco a pouco, o ato sexual deve lhe dar a pista de como é estar apaixonado pela existência em si. E, então, o ego é conhecido como uma ficção, é usado como uma ficção. E se a pessoa faz uso dele como uma ficção, não há nenhum perigo. Existem outros momentos em que a gente também consegue dar essa escapada, né? O ego escapa da própria vontade dele e deixa a gente mais livre, né? Que são em momentos de grande perigo, né? E dentro desse grande perigo é uma pessoa que gosta de escalar uma montanha, uma pessoa que gosta de pular de bungee jump, fazer essas coisas mais radicais assim. É uma maneira também de alcançar, né? De sair dessa linha do ego. Sempre que o perigo está próximo, a mente para. A mente consegue pensar somente quando a pessoa não está em perigo, pois não há nada a dizer em perigo. O perigo torna as pessoas espontâneas, e nessa espontaneidade elas de repente sabem que não são o ego. Ou, considerando-se que isso vai ser para pessoas diferentes, porque as pessoas são diferentes, se a pessoa tem um coração estético, então a beleza vai abrir as portas. Basta que uma pessoa olhe uma linda mulher ou um homem que passa apenas por um único momento, um flash de beleza e, de repente, o ego desaparece. E a pessoa se sente oprimida. Ou ver uma flor de lótus na lagoa, ou ver o pôr do sol, ou um pássaro voando, qualquer coisa que acione a sensibilidade interior. Qualquer coisa que possua a pessoa por um momento de forma tão profunda que ela esquece de si própria, que ela é e, no entanto, não é, que ela abandona a si própria e, nesse caso, também o ego escapa. É uma ficção e a pessoa tem que conduzi-la. Se ela esquecer por um momento, ela escapa. E é através desses movimentos que nós precisamos, né? Ou melhor, como diz o autor, é preciso observá-los mais, absorver mais o espírito daqueles momentos, permitir mais momentos como aqueles, criar espaços para que aqueles momentos aconteçam mais vezes. Esse é o verdadeiro caminho para buscar a Deus. Sendo nessas palavras dele, é isso que ele quer dizer. Não necessariamente precisa estar focado dentro de uma religião. Tu tem que entender que em pequenos momentos, em pequenos vislumbres da tua vida, há essa presença. Então você tem que aproveitar mais.
E para aproveitar mais, você precisa sair daquela doutrinação toda do ego. Tá sempre correndo, sempre buscando mais, sempre querendo crescer mais, né? Mais dinheiro, prestígio, né? Tudo isso. É nos momentos em que eu já disse algumas vezes para vocês. Pare, tirem um tempo para vocês, façam coisas que vocês gostam, que alegre a sua essência. É nesse momento que você entende o fluxo mais natural do universo, que você realmente se conecta a Deus. Ai, vou encerrando por aqui, né? Vocês viram que foi um capítulo meio longo esse, né? Aliás, digo mais, não acabou o capítulo. Nós temos mais uma parte do capítulo, tá? E a próxima parte há 3 pessoas dentro de cada um. É puxado isso, né? Como se fossem 3 personalidades, será? Não sei. Veremos no nosso próximo vídeo. Certo? Gratidão por ter assistido, né? E espero que traga algumas reflexões para você sobre o ego, sobre a sua vida também, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.